do primeiro ano, bem-vindos a mais um vídeo da SP com você. Eu sou a Jaque, professora de Geografia, assessora no Sistema Positivo de Ensino e tô aqui em mais essa semana para a gente falar dos conteúdos do volume 2 do livro de Geografia de vocês. Hoje a gente vai finalizar o capítulo 4, Geologia, Estrutura e Idade da Terra. E é ótimo finalizar alguma coisa na quarentena, né? A minha louça que eu diga, que eu não consigo finalizar ela nunca. A gente vai trabalhar com o conteúdo que está entre as páginas 21 e 26. Então peguem o material que a gente já vai começar. Só para recordar um pouquinho o que a gente falou nos vídeos anteriores, e se você tiver alguma necessidade de recapitular, você pode voltar a eles. A gente estava trabalhando até agora nesse capítulo sobre a história geológica da Terra. Foi quando eu falei com vocês sobre a formação da Terra, a formação da camada rígida da Terra, a litosfera e etc. A gente falou sobre minerais, rochas e o ciclo das rochas, né? Como elas se formam, como elas vão se erodindo, formando outras. A gente falou também sobre, no vídeo anterior a esse, sobre o interior da Terra, tanto sobre a estrutura quanto dos movimentos internos, das forças internas no planeta Terra, né? Sobretudo dos movimentos de convecção. Convecção é outra coisa, né? Movimentos de convecção no interior da Terra. E a gente também falou no último vídeo sobre as placas tectônicas e os movimentos tectônicos do planeta. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a dinâmica da litosfera, mas tendo por base o relevo oceânico. É um conteúdo curto que é para fechar o capítulo 4, que acabou explicando para a gente bastante sobre os aspectos geológicos do planeta Terra, né? As estruturas terrestres que vão compor a litosfera. Então, bora lá! O que eu já falei para vocês que a gente tem que recapitular. As placas tectônicas são fragmentos da crosta terrestre. Partes desses fragmentos, eles são emersos, estão acima do nível do mar, formando continentes ou ilhas. Outras partes desses fragmentos das placas tectônicas estão submersos, formando variadas formas de relevo que são cobertas pelos mares e oceanos do planeta. Hoje a gente vai entender um pouco sobre essas formas de relevo que são submersas. Eu terminei o vídeo falando que as placas tectônicas elas se movimentam e que esses movimentos acontecem em diferentes direções horizontalmente. Vejam aí no livro de vocês, na página 24. Tem algumas ilustrações que vão exemplificar esses movimentos. Eu não mostrei no último vídeo, justamente para mostrar hoje e a gente continuar. Para entender o movimento da placa tectônica, a gente tem que levar em consideração a região do limite entre as placas. Então a gente analisa sempre o movimento das placas uma em relação à outra. No movimento de afastamento das placas tectônicas, os limites são divergentes. Quando há um movimento das placas tectônicas uma em direção à outra, o limite é convergente. As placas convergem entre si. E há também um movimento lateral entre as placas tectônicas, onde o limite é denominado conservativo. A gente lembrando disso e vocês vendo essa imagem, a gente vai começar a falar sobre as formas de relevo oceânico. Primeiro, a gente vai falar da dinâmica de formação do assoalho oceânico. Ai, gente, tá difícil mesmo o cabelo, hein? Vamos lá. Observem comigo a imagem que tem lá na página 22 do livro de vocês. Eu vou colocar ela aqui em algum lugar também. Vocês estão vendo aí, e eu tô vendo aqui no computador, tá? Eu não decorei nada. Uma ilustração de um recorte terrestre que mostra as superfícies continentais, áreas alagadas também e o interior terrestre. Então é como se fosse um recorte mesmo do planeta Terra. Por essa imagem a gente percebe algumas coisas, entre elas que os movimentos de convecção, como eu falei anteriormente, nesse caso estão afastando as placas tectônicas, produzindo limites divergentes, certo? Nessa imagem também
a gente consegue observar que onde há esse afastamento das placas tectônicas, ou seja, nesses limites entre as placas tectônicas, nas crateras e fendas que vão se abrindo lentamente, o magma é liberado. Esse magma liberado, ele rapidamente é resfriado e vai se solidificar, formando uma extensão das placas tectônicas que estão se movimentando. Então, é através da ascensão do material magmático que vai se formar o assoalho oceânico, essa parte rígida que envolve o planeta Terra, mas que nesse caso está submersa. Nessas áreas, como vocês estão vendo aí na imagem, há a formação de extensas redes de cadeias de vulcões submersos, mas vulcões. Esse tipo de formação de relevo é denominado dorsal oceânica, tá? Como a dorsal mesoatlântica e a dorsal do Pacífico. Essa imagem que vocês estão vendo aí está ilustrando justamente a dorsal mesoatlântica. Essas dorsais, é esquisito, né, falar dorsais. Essas dorsais vão se estender por enormes extensões, como vocês podem ver na outra imagem que tem aí no livro de vocês também, que mostra a extensão latitudinal, ou seja, no sentido norte e sul, da dorsal que existe no Oceano Atlântico. Muito bem, essas são as dorsais. Outro tipo de relevo submerso que eu quero contar aqui para vocês, que é resultante da tectônica da Terra, ou seja, da movimentação das placas tectônicas na Terra, são as fossas oceânicas. Tem uma fotinho, tem uma imagem de uma fossa oceânica aí na página 23 do material de vocês. Gente, as fossas oceânicas são formações de relevo extremamente profundas. Essas profundidades são extremas mesmo. Para vocês terem uma ideia, o pico do Everest, né, a maior montanha do mundo, está a cerca de 9.000 metros de altitude, ou seja, acima do nível do mar. A Fossa das Marianas, que é a fossa oceânica mais profunda do mundo, tem mais de 11.000 metros de profundidade. Bom, gente, essas fossas elas se formam pelo movimento de convergência das placas tectônicas, justamente no limite entre essas placas. A mãozinha sempre é assim, né? Ela ocorre quando essas duas placas que estão convergindo têm densidades diferentes, como se uma pesasse mais que a outra sobre o interior da Terra. O que acontece nesse caso é que quando essas placas se movimentam uma em direção à outra, a tendência é que uma se eleve num processo que a gente chama de obducção e a outra afunde no sentido do interior da Terra, num processo chamado subducção, tá? Eu vou fazer a mãozinha aqui para vocês entenderem, tá? Então a gente tem duas placas convergindo, uma em direção à outra. Com a pressão exercida sobre elas, a placa de menor densidade vai acabar dobrando para cima, causando dobramentos bastante modernos, bastante atuais, tá? Considerando a idade da Terra. E se elevando. Enquanto a placa mais densa, que a gente pode pensar aqui como mais pesada, ela vai afundar no sentido do interior da Terra. Essa região onde há o afundamento da placa tectônica é a que a gente chama de zona de subducção, tá? Nessa região, parte das placas que foram formadas há milhões de anos, tá, afundam tanto a ponto de que a pressão e a temperatura exercida nessa região pelo interior da Terra acabam transformando essa crosta rígida novamente em material de manto, fazendo novamente o ciclo que eu tenho falado para vocês desde o começo desse capítulo. Gente, é o ciclo sem fim que nos guiará, tá? Isso é bom de lembrar quando a gente está falando de dinâmicas da litosfera, mas também nas outras esferas, nos outros ambientes terrestres, tá bom? Bom, o exemplo que tem aí no livro de vocês é a fossa do Japão, que ocorre no Japão, obviamente, né? Mas no limite entre as placas eurasiana e do Pacífico, tá? Dá para ver direitinho o resultado dessa convergência entre as placas.
parte se eleva, formando ilhas, e parte afunda, formando a fossa. Mais um relevo que a gente vai ver é a plataforma continental. Esse tipo de relevo, pessoal, tem esse nome porque, apesar de estar submerso, é uma forma de é um tipo de extensão dos continentes, sem grande diferença de profundidade, como as fossas oceânicas ou as dorsais. A profundidade desse tipo de relevo chega em torno de 200 metros. Tem também uma imagem ali na página 21 do material de vocês. Então não vai e vem com essas páginas, né? Bom, mas é assim mesmo. Apesar de não parecer lá grande coisa, perto dessas outras formas de relevo mais mais abruptas, mais declivosas, né? Essas formas de relevo, a plataforma continental, as plataformas continentais, elas são muito estudadas. Isso porque elas influenciam muito na dinâmica da vida no litoral, na costa, né, dos continentes, e também porque são as formas mais economicamente exploradas pelo homem, tá? Pela humanidade, com destaque à exploração de petróleo que ocorre nessas áreas. Apesar de submersas, as plataformas continentais elas têm muito mais a ver em termos de formação e de estrutura com as planícies costeiras, que são relevos continentais, do que com as bacias oceânicas, onde há essa formação mais profunda e com diferentes tipos de profundidade. Ou seja, plataforma continental é praticamente um prolongamento do continente, mas que está submerso. Para acabar o tema sobre o relevo oceânico, a gente já falou do relevo oceânico formado nas regiões de convergência e de divergência das placas tectônicas, certo? Certo, tá certo sim, você pode voltar aí no vídeo para ver. Nos limites conservativos entre as placas, quando elas se movimentam lateralmente, não se chocando ou divergindo, ocorrem as falhas de transformação, causada pelos atritos entre as placas. É o que ocorre, como vocês podem observar pela imagem que está aí na página 23, na falha de San Andreas, tá? Que fica na Califórnia, a oeste dos Estados Unidos. Bom, limites transformantes, seja em relevo submerso ou emersos, são áreas de muita atenção e estudo, porque o atrito entre as placas tectônicas causam terremotos de grande magnitude. Quando esses terremotos, esses sismos, são submarinos, uma das consequências pode ser o deslocamento de grandes volumes de água, formando o que é denominado por tsunami ou maremoto, que são ondas extremamente volumosas e com muita energia que atingem as costas dos continentes. Muito bem, vocês conheceram o relevo submarino e assim a gente finaliza o conteúdo deste capítulo 4. Tarefa para vocês essa semana. A gente finalizou o capítulo. Nas atividades vocês vão revisar, mas também vão precisar de uma forcinha aí da internet ou da consulta do livro para pesquisar o que ficou para trás, tá bom? Vocês vão fazer na página 25 a alternativa B da atividade 1 que ficou faltando de fazer quando eu respondi a questão com vocês nos vídeos passados. Acho que faz 2 vídeos isso. E a atividade 2, que é basicamente um resumo do vídeo de hoje. E para aprofundar, por isso talvez vocês precisem consultar o livro ou a internet, vocês vão fazer as atividades 4 e 5 da página 26. Tá de boa, né? Tá tranquilo? Tá favorável? Então é isso por essa semana. É só. Façam os exercícios. Amem geografia, fiquem em casa se puderem e é isso. Abração e até semana que vem.